Olá a todos, meu nome é Bruno Vieira Clemente, eu sou aluno de Engenharia Automotiva da Universidade de Brasília, Faculdade do Gama. Também sou monitor da matéria de Projeto de Sistemas Automotivos, que é ministrada pela professora Carla Flor, e também sou membro da empresa Júnior Engrena Soluções e Engenharias, que é a empresa júnior de engenharia automotiva do campus do Gama. E eu estou criando esse vídeo aqui com o intuito de como se fosse um tutorial para realização de análises estruturais estáticas utilizando o ANSYS, o conjunto do Mechanical e do Workbench, que pode ser baixado gratuitamente a versão estudantil no próprio site da ANSYS. E bom, aqui a gente tem a tela do Workbench aberta, a tela quando você abre o programa, acho que alguns já devem ser familiar com ela. E a gente tem aqui na esquerda todas essas árvores que a gente pode puxar aqui, todas essas opções para fazer uma análise, e aqui embaixo os componentes. Eu vou começar aqui com vocês, do básico, falando sobre o processo de criação da sua análise em si. Então, para sua criação de análise, a gente tem aqui a análise estrutural estática, que vai mostrar o resultado dos esforços que são pedidos sobre uma determinada geometria. A gente tem aqui a análise modal, que vai retornar para a gente os valores de frequência de uma determinada geometria, com relação à vibração da mesma. A gente tem aqui a análise estrutural transiente, que ao contrário da estática, ela não está observando um período de tempo parado, mas sim um escopo de tempo, que vai de x até y. E a gente tem outras análises aqui também que são muito bem conhecidas, como a otimização topológica, que está a otimização estrutural, que a partir de uma análise, pode ser uma análise estrutural estática, pode ser uma análise modal, ele vai retornar, o software vai fazer o cálculo de qual seria a melhor geometria a partir de uma geometria básica que a gente poderia ter para aquele problema, buscando economia de recursos para a criação da geometria, ou até mesmo algo que não possa ser manufaturado pelos meios padrões, como usinagem, e geralmente são feitos por impressão 3D. Eu tenho aqui uma imagem para mostrar um pouco para vocês o que mais ou menos seria. Então a gente está partindo dessa peça aqui, seria uma peça que não está muito bem trabalhada, uma peça crua, e a partir das análises feitas, o software consegue perceber quais são as partes da geometria que estão sendo mais requisitadas pelo problema e retirar as partes que não são tão importantes assim para o caso. Então a gente tem aqui a peça que seria feita após a otimização topológica e aqui uma análise da peça após a otimização topológica para verificação dos resultados, para ver se realmente a peça está ok e pode ser utilizada. Mas voltando aqui para o Workbench, vamos começar aqui do básico. Para selecionar qualquer um dessas opções, a gente simplesmente pode clicar nela e arrastar para a parte do meio aqui, que é o seu Project Schematic, que eles falam. A gente vai começar pelo Engineering Data. O que é o Engineering Data? Ele vai ser quando você dá 2 cliques nele aqui no projeto, ele vai abrir essa aba e vai ser basicamente a livraria de materiais que o ANSYS vai te oferecer com as características de cada um. Então a gente tem aqui, a gente pode ver, para a maioria das análises, o material padrão que vai ser ofertado vai ser o aço estrutural. E caso vocês queiram confirmar embaixo, aqui estão os valores para ele. A gente tem desde tensão última, tensão compreensiva, etc. A gente tem a curva de GSN também, que para alguns materiais ela vai aparecer, para outros não. Mas, enfim, são as variáveis que vão ser importantes para o problema, para a resolução dele. Claro que a gente não precisa ficar só preso ao estrutural. Se a gente vir aqui em cima em Engineering Data Sources, o ANSYS vai mostrar opções de materiais, né? A gente tem aqui materiais gerais, materiais para manufatura aditiva, que vai entrar por causa da otimização topológica, materiais não lineares, análises não lineares e análises dinâmicas também são possíveis com ANSYS. Materiais hiperelásticos, a gente tem uma quantidade de materiais muito grande aqui. Tirando que você também pode adicionar o seu próprio material caso você tenha os dados, as informações necessárias e ele não esteja disponível aqui no ANSYS. Então, começando aqui com os materiais gerais, a gente vai encontrar aqui liga de alumínio, a gente vai encontrar aqui liga de magnésio, a gente vai encontrar aqui o próprio
aço estrutural, a gente vai encontrar aqui liga de titânio, dentre outros. Você pode ver que os valores para cada uma das, das variáveis necessárias vão estar dispostos aqui embaixo. O meu workbench está distribuindo os valores em Pascal, mas também pode ser colocado para megapascal, gigapascal ou o que vocês preferirem. Inclusive, para fazer essa mudança, a gente tem uma aba aqui em cima só de unidade. Eu estou usando a métrica porque é a que eu sou mais acostumado a usar. Mas, inclusive, se a gente vir aqui embaixo, a gente consegue ver um monte de outros sistemas de unidades que podem ser mostrados. Eu vou deixar continuando como a métrica mesmo, mas para caso de necessidade de troca, está explicado aí como fazer. A gente pode voltar aqui, clica, deixa eu... Para questões de... só para demonstrar mesmo, eu vou selecionar aqui a liga de titânio para deixar ela disponível para o processo também. Então, a gente vai voltar aqui, ó, só clicar no maisinho aqui do lado, ele vai adicionar para o Engineering Data, que vai ser essa caixinha aqui que a gente criou. Uma outra parte também que é muito importante é a parte da geometria. E a gente pode colocar ela logo aqui embaixo do Engineering Data. E você vai ver que quando está com um corretinho aqui em cima na caixa, porque está tudo ok nessa parte da análise. E aqui quando tem uma interrogação é porque ele está esperando algum input do usuário. A geometria em si, no caso, seria. Quando a gente clica com o botão direito aqui, a gente pode abrir o Space Claim para criar a nossa própria geometria. Ou a gente pode vir aqui e importar alguma geometria, que é o caso que eu vou fazer agora. Já tem essa placa aqui, .stp, o Space Claim ele vai aceitar diversos tipos de arquivo, mas pode ser que abrindo algum arquivo do CATIA ou do SolidWorks, algumas modificações têm que ser feitas, porque alguns passos, algumas arestas podem se perder, levando a geometria a não ficar fechada e não formar um sólido. Mas como aqui a própria geometria foi feita STP, e é uma geometria bem simples, inclusive, a gente não deve ter nenhum problema com o uso dela. Então a gente tem aqui as duas caixinhas, uma com o nosso Engineering Data e uma outra com a nossa geometria que vai ser usada. Então, puxando aqui uma análise de otimização, uma análise estrutural, estática, a gente pode colocá-la aqui do lado e você pode ver que mesmo a análise de estrutura estática, ela vem com o Engineering Data dela e com o Geometry, que você pode simplesmente adicionar por aqui ao invés de usar a caixa separada. É uma mania que eu adquiri com o tempo, que para mim eu consigo deixar as coisas mais organizadas, é de puxar essas duas caixinhas aqui, porque o que a gente pode fazer? Inclusive, é outra parte importante de mostrar. Quando a gente clica e segura aqui no Engineering Data, a gente pode arrastar para análise estrutural estática, e ele vai criar um link, como vocês estão vendo aqui. Então, esse Engineering Data aqui ele não vai ser mexido mais, e o que vai ser mexido a partir de agora vai ser essa caixa A aqui do Engineering Data. Então, vai ser a partir dela que todas as modificações que foram feitas aqui automaticamente vão ser feitas para esse problema aqui. Isso é bom quando você quer fazer mais de uma análise, por exemplo, se a gente fosse puxar uma modal para cá, eu poderia também selecionar o Engineering Data e fazer uma ligação para usando a mesma biblioteca que eu usei e a mesma geometria, ao invés de ter que selecionar nas duas caixas separadas, como teria que ser. Então, a gente pode fazer a mesma coisa para a geometria, a gente pode criar esse link do Geometry para o Static Structure, dizendo que essa geometria que está sendo usada nessa caixinha C vai ser exatamente a mesma geometria que vai ser usada na caixinha B aqui de análise estrutural. Ele está pedindo um update aqui do projeto para fazer as alterações necessárias para a Static Structure, depois que você arrasta ou seleciona alguma das coisas. Eu vou dar esse update. O tempo pode demorar, vai variar de máquina para máquina que está sendo usado. Ele pode pedir acesso também a algumas... A primeira vez que você for usar ele vai pedir acesso a algumas... ao firewall do Windows, mas não é nada que deve ser preocupante. Não. Então a gente tem aqui, e agora a gente vai abrir o mecânico em si, clicando com o botão direito em Model e clicando em Edit logo em seguida. A gente pode abrir ele também com um clique duplo no Model, mas também é a maneira que eu estou acostumado é de clicar no Edit, tanto faz. Aqui a gente tem a página do mecânico, onde a gente saiu do Workbench. O Workbench vai estar aqui no fundo, não pode fechar essa janela, tem que deixar ela aberta. E a gente só abriu uma nova aba aqui do Mechanical, que vai ser onde a gente vai fazer as nossas alterações no problema. Então a gente pode ver aqui, a gente tem essas abas aqui de Home, Model, Display, Selection, Automation. Você vai poder acessar as partes principais, os comandos principais que você vai usar na sua análise. E a gente tem aqui embaixo uma árvore, que a gente tem quase todo CAD, CAI,
que vai passar, a gente pode passar aqui parte por parte para mostrar, a gente vai ter a geometria, ela vai estar separada em partes sólidas, como a gente só tem uma parte sólida aqui, não vai aparecer mais do que outra análise dessa. A gente vai ter aqui os materiais, você pode ver que tanto o aço estrutural quanto a liga de titânio que eu adicionei vão estar aqui. A gente tem aqui o sistema de coordenadas, o sistema global que foi usado no, na criação do problema no Space Clean, provavelmente se esse objeto foi criado lá. A gente tem aqui uma malha, a parte da malha que a gente vai usar para fazer a análise do problema. Eu vou entrar em detalhe nisso depois. E aqui a gente vai ter a nossa própria análise estática estrutural, onde a gente vai adicionar nossas condições de contorno, como forças, pressão, gastes, qualquer tipo de suporte que vai ser utilizado. E finalmente a solução, que vai ser onde a gente vai obter os nossos resultados. A gente vai voltar aqui. Na parte da geometria, quando a gente passa por cada uma dos sólidos que podem estar citados aqui, a gente consegue acessar aqueles materiais, que além de ter os materiais favoritos aqui que vocês podem adicionar para vocês, a gente tem os materiais que a gente adicionou lá no nosso Engineering Data, bem aqui no Workbench. A gente adicionou a liga de titânio e o aço estrutural já estava adicionado. Então a gente consegue enxergar eles aqui. Se eu quiser mudar essa placa de aço estrutural para a liga de titânio, é só selecionar aqui e pronto. Agora é uma placa de liga de titânio e não uma placa de aço estrutural. Eu vou deixar como aço estrutural para rodar a primeira análise e a segunda eu rodo como liga de titânio só para perceber a diferença. Agora a gente vai vir aqui na malha. Eu tenho um vídeo já lançado no meu YouTube que ele dá uma geral, assim, é um vídeo bem com bastante conteúdo que vai ensinar melhor a como malhar uma geometria. E, bom, se eu fosse querer dar uma aula inteira de malha, provavelmente acho que um curso de 10 horas não seria suficiente. Então, o que vocês têm que saber aqui, já não vendo no outro curso, seria que a gente tem um botão para gerar a malha, a gente pode clicar nele, ele vai gerar uma malha. Cada um desses quadradinhos aqui vai ser como ele vai dividir o problema para fazer o cálculo das matrizes relacionadas à situação que vocês estão analisando aqui. Então, a gente pode vir aqui na qualidade, e geralmente para análise estrutural, o parâmetro que eu vou analisar vai ser o de Element Quality, e a gente pode dar uma comparada aqui e ver, por exemplo, que o máximo de qualidade de elemento, ou seja, é o quão regular essa geometria vai ser, o quão baixo é a distorção dela, no caso, vai ser de 0,95. E a geometria com o maior nível de distorção, que pode levar a gente a obter resultados que são incorretos ou que não vão ser os resultados obtidos na prática, é de 0,63. Como a média para essa estrutura está de 0,91, é um valor bem alto, acima de 0,8 por aí já é um valor que não precisa ser mudado. Inclusive, quanto mais perto da perfeição, quanto mais alto esse valor de média vai ser, mais do processamento do seu computador vai puxar, porque vai ser mais coisas para o programa calcular e demorar mais para ter uma análise, para a análise ser feita. Então, assim, é bom ter um pouco de parcimônia quando você vai realizar a análise, para também não ficar sobrecarregando o software com um problema que é simples, como é o caso desse aqui. Tirando que a versão estudantil que a gente está usando aqui também, ela tem um limite de nós e de elementos que você pode usar, que se eu não me engano é de 120 mil ou 150 mil, a gente está usando 1.700 aqui, é bem pouco, mas eles mudam o valor de versão para versão. Então, na versão anterior era de 100 mil, agora eles aumentaram, eu não tenho certeza para qual número, mas está próximo desse que eu falei. Então, eu vou deixar esse valor de 1.694 mesmo, porque o intuito do vídeo não é de como fazer uma malha, mas só também para explicar aqui, caso vocês queiram uma malha um pouco mais refinada, a gente tem até aqui se a gente deixar o Adaptive Sizing ligado, a gente tem um botão aqui de Resolution, que à medida que a gente aumenta ele, o programa vai tentar gerar uma malha menor automaticamente. Então você pode ver que a gente estava no 4 anteriormente, e agora a gente passou para... A gente estava na resolução 2, perdão, anteriormente, agora a gente passou para a resolução 4. Você pode ver que a média caiu, então não necessariamente o maior número de elementos vai significar o maior valor para a média. Então eu vou deixar no 2 mesmo. Eu vou gerar a malha novamente aqui. Quando a malha estiver velha, ele vai ficar naquela cor rosa. Deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês. Está com 6 agora.
A gente está vendo aqui que a malha, as linhas de malha estão rosa porque ela está obsoleta. Foi feita alguma alteração aqui e essa alteração ainda não foi aplicada. Então você tem que gerar novamente. Você pode ver que aqui no cantinho também tem um raiozinho do lado do mesh, porque está faltando que a mesh seja gerada. A gente vai gerar aqui. Caso ele falhe para fazer a malha, ela vai ficar amarela. Agora a gente tem aqui uma... Para intuito desse problema eu vou deixar com 0,93. A malha, apesar de ter crescido bastante, agora a gente tinha 1.700, agora a gente tem 30 mil nós na nossa malha. Eu vou deixar o 0,93 só para ter uma ideia de quanto que demoraria para rodar uma análise com 31 mil elementos nós no problema e 6 mil elementos. Então, a gente terminando a malha, a gente pula aqui para a parte da própria análise estrutural. E para esse problema aqui eu vou fazer uma análise bem simples. Eu vou selecionar aqui em cima. A gente tem os diversos tipos de seleção de geometria. A gente pode selecionar corpo, a gente pode selecionar uma face e a gente pode selecionar uma aresta. Eu vou selecionar essa aresta aqui. Se você apertar F7, você vai focar novamente o material na tela. Então a gente pode dar o zoom aqui. Se a gente apertar F7 novamente, ele vai aparecer o material, a geometria toda novamente para a tela. Se a gente clicar aqui em isométrico, a gente consegue ver a vista isométrica do problema. Então eu vou aqui em Static Structure, eu vou colocar um suporte fixo mesmo. E se você já deixar selecionada antes a face e clicar no suporte fixo, ela já vai vir selecionada como a face a ser utilizada. Caso contrário, ele vai... Deixa eu apagar isso aqui para mostrar. Pode deletar. E se a gente vier aqui no Static Structure, eu pedir um Fixed Support, ele vai pedir para a gente uma geometria. Geralmente vai ser uma face de geometria. A gente seleciona, aplica aqui. O Fixed Support ele não aceita nenhum tipo de customização, mas como vocês podem ver, tem outros tipos de contato aqui de suporte que pode ser utilizado. Tem o remoto, tem o de compressão apenas, tem o cilíndrico, elástico, o sem atrito. E a gente tem um displacement que a gente pode colocar também. Alguns desses vão ficar disponíveis dependendo da análise que você for fazer da geometria, outros não irão. Então feito isso, a gente já tem onde a nossa placa vai ser engastada. Agora a gente precisa fazer a aplicação de uma força. A gente pode clicar aqui em cima no força ou a gente clica com o botão direito aqui de Static Structure, inserir uma força aqui. Ele vai perguntar para a gente aonde a gente quer aplicar essa força. Para o problema eu vou aplicar nessa aresta superior aqui da geometria. A gente pode vir aqui no método de seleção de aresta, seleciona a geometria, clique em Apply, vai estar selecionado. E para a definição da força, ele vai pedir para a gente ou em vetor ou em componente. A gente pode colocá-la por vetor. No meu caso, eu prefiro colocar por componente, que olhando o eixo de coordenadas aqui embaixo, você consegue facilmente resolver e eu acho mais fácil também para colocar a força. Então a gente está vendo que essa força, eu quero que ela seja aplicada no eixo Y. A gente vem aqui no eixo Y. Só que, como o eixo Y está para cima e eu quero aplicar essa força para baixo, eu vou ter que colocar o valor negativo. Então eu vou colocar um valor aqui de menos 1000 Newton. Você pode ver que ele está em Newton aqui nos de cima. E a unidade também pode ser selecionada aqui no mecânico aqui embaixo. A gente tem um botão para seleção de unidade. E pode selecionar os padrões, a gente pode trocar o ângulo, por exemplo, ou a velocidade rotacional e a temperatura sem mudar aqui em cima tudo. Eu vou deixar o meu em milímetro quilograma Newton, porque também é o que eu mais costumo usar. Mas você pode ver que após a aplicação do suporte e da força, a setinha aqui, a gente tinha uma interrogação aqui antes na nossa análise estática, e a gente conseguiu agora um raiozinho, significando que ele está só esperando que a gente peça para resolver o problema. Eu vou rodar esse problema aqui agora. Ele vai, aqui embaixo vai ficar o progresso de quanto falta para terminar e o que ele está fazendo. E ele rodou sem nenhum problema. Geralmente, se desse alguma mensagem de erro, ia aparecer aqui uma mensagem nova e o problema, e provavelmente ia botar um aviso na sua tela descrevendo qual foi o erro que aconteceu. Então aqui a gente já tem, a nossa análise está rodada, só que a gente ainda não pediu nenhum resultado. A gente vai vir aqui no Solution agora. Se quiser vir aqui em Solution Information, a gente vai ter o tempo que foi demorado para fazer a análise, dentre outras coisas também. Você pode trocar aqui desse ponto .txt aqui para outras coisas que podem vir a ser úteis. Mas aqui a gente voltando para o Solution, a gente pode clicar com o botão direito, vem inserir uma deformação total. Ele vai pedir para a gente aqui uma deformação total que aconteceu na peça para a análise que a gente fez. Eu vou pedir também aqui um stress, eu vou colocar o de von Mises, o equivalente.
E eu vou pedir também aqui só para a gente fazer uma comparação. Aqui em Stress Tool, você consegue pedir o fator de segurança. Então, eu vou pedir o fator de segurança baseado no equivalente, no estresse máximo equivalente de von Mises. Ele vai dar aqui embaixo também. A gente vai pedir para rodar agora, ele não vai rodar o programa novamente, ele já tem as respostas que a gente precisa. A única coisa que ele vai fazer é jogar essas respostas nos resultados que a gente acabou de pedir. Então, aqui como raiozinho, deformação, estresse equivalente e o fator de segurança. A gente pode vir aqui e solve novamente, dessa vez vai ser bem mais rápido do que a passada. E aqui está o nosso resultado. Aqui a gente tem o primeiro, que é o de deformação. A escala está aqui em cima. Essa escala a gente pode mudar também, se você quiser trocar algum valor aqui, jogar para mais, para menos, você vai ver que ele vai mudando os parâmetros da escala aqui em cima. Então a gente tem aqui onde o nosso suporte está engastado, vai ser onde a deformação vai ser mínima, que já é esperado, porque ele está engastado, ele não pode se mexer. E a parte com maior deformação que a gente tem, essa deformação tem milímetros, e aqui também a gente está vendo uma análise exagerada do que está acontecendo. Vou colocar para animar aqui, ó. Vocês conseguem ver que o que está acontecendo na geometria é isso. É claro que uma escala bem aumentada, porque uma deformação de 0,8 milímetros não causaria todo essa deformação que a gente está vendo aqui na tela. Mas você pode clicar para animar aqui embaixo, você pode em quantos frames você quer, qual a duração da animação, entre outras. Para colocar a deformação verdadeira que aconteceu no corpo, você pode vir aqui em cima, nessa parte, e colocar True Scale, que vai ser a deformação. Vai ver que quando a gente anima, a gente tem um resultado bem menor do que chega a ser difícil de perceber o que está acontecendo na geometria. Então, por padrão, o Ansys vai deixar geralmente na Outscale dele. Ele vai colocar o valor que vai ilustrar melhor o que está acontecendo, dependendo do problema, dependendo de quanta deformação a gente tem e etc. A gente pode também aumentar, caso a gente queira algo muito exagerado. Vou precisar até apertar F7 novamente aqui. Ele vai mostrar bem exagerado a deformação que aconteceu. Então vamos voltar aqui para o Autoscale. Vamos voltar aqui para a tela o problema. E a gente consegue perceber que, concluindo aqui, o ponto de maior deformação vai estar na ponta, onde a força é aplicada. E o ponto de menor deformação, que vai ser zero, vai ser onde está engastado. Porque a superfície não tem a liberdade de se movimentar nesse ponto. Passando aqui para o estresse equivalente. É a mesma coisa da deformação, ele vai vir aqui no Autoscale também, dependendo do problema. A gente pode passar para o True Scale, mas não é o que eu estou querendo demonstrar aqui. E o vídeo também a gente pode aumentar a duração dele e trocar a quantidade de frames. Mas para ilustração, eu vou ilustrar ele, eu vou pedir para rodar aqui da maneira que está acontecendo. E a gente consegue ver o resultado, que é um resultado muito curioso. Ele está sendo mais exigido, claro, onde tem o engaste, né? Ao contrário da deformação, que está aqui na ponta da força. Ele está sendo mais exigido da geometria, onde está mais perto de quebrar ou de acontecer ruptura, no engaste, e na parte que está sendo movimentada, a deformação que a gente consegue, o requisito que a gente consegue perceber do corpo é bem baixo. Então é até interessante para a gente ver como que o furo esse furo central aqui, ele se comporta com a deformação. Deixa eu dar uma aumentada aqui no tempo só para ficar uma coisa mais devagar. A gente consegue perceber que, assim, teria como fazer uma análise de otimização estrutural, que nem eu tinha falado anteriormente, tentando retirar justamente essas partes de material que não são muito requeridas. Aqui, que nem a gente está vendo, essa parte, essa parte, essa parte. Só que isso aí também já é condição para outro vídeo, eu já posso mostrar depois, caso vocês precisem. O que a gente tem que ver aqui é a resposta que foi dada pelo programa, que a parte com maior requisição da geometria, a gente tem aqui um valor de 60 megapascal, a geometria não vai ter falhado, porque está dentro do que o estrutural aguenta. E a parte de menor está aqui na ponta, que é um resultado condizente com o que aconteceria na realidade. Se a gente vir aqui em fator de segurança, a gente consegue animar também para ver, à medida que a força é empregada. Deixa eu só cancelar aqui, porque ele ainda está rodando com 4 segundos, e 4 segundos é muito demorado. Pronto. A gente consegue ver o fator de segurança como que ele muda à medida que a carga é aplicada. Então, a gente tem aqui que o fator de segurança médio está batendo na casa de 4.1, mas em nenhum lugar da geometria, a gente pode procurar, vai ter algum lugar que a gente chegou a ficar abaixo de 1, ou seja, que essa geometria ia quebrar ou romper. Então é uma geometria bem segura, um fator de 4.1 inclusive
É um fator de segurança bem alto, dependendo do projeto que você está trabalhando. Poderia ser um fator menor, poderia aguentar mais força. E tá aí. A gente também já tem aqui disponível esses pontos de máxima e mínima aqui. Ele justamente vai mostrar aonde tem os pontos de máxima e mínima para cada análise. Então, para deformação, o ponto de mínima deformação vai estar aqui em cima, todo esse ponto azul, e o ponto de máxima vai estar no ponto vermelho. Estresse equivalente, a gente tem um ponto de mínima ao longo de toda essa superfície azul, e o ponto de máxima está batendo bem aqui no furo. E provavelmente um outro comando que a gente pode usar aqui também é o probe, que ele vai mostrar para a gente quanto que está o valor aonde o nosso mouse está apontando. Então, a gente tem aqui o fator de zero, a gente vai achar mais ou menos por aqui, menos 2, quase zero. Aqui a gente tem o máximo, que vai dar 60.346. E aqui atrás a gente tem 56.8, alguma coisa parecida com isso. Mas com o probe você consegue visualizar, né, ao longo da geometria inteira quais são os valores que você tem para qualquer um desses resultados. Então a gente tem o probe aqui, a gente pode ver que isso é uma grande maioria, o fator de segurança para essa parte verde aqui está entre 6.7, por aí, 7. Aqui a gente tem o fator de segurança de 15, está sendo muito pouco requisitado essa parte da geometria. Aqui a gente tem outro fator de segurança de 15 também, que não está sendo utilizado. E o menor valor vai ser, coincidentemente, no lugar que a gente alcança o maior estresse de von Mises, né, aqui. E vai dar, deixa eu clicar no probe aqui novamente, 6.1382, que é um valor muito alto também. No geral, essa placa aqui, se fosse para um exemplo prático, uma placa que estaria dimensionada, superdimensionada até demais, pelos valores que a gente obteve. A gente pode vir aqui e colocar menos 2.000 de força, se a gente quiser olhar uma resposta um pouco mais condizente com o que a superfície aguenta. E para fazer alteração, qualquer alteração que você quiser, você pode vir aqui, coloca um novo valor que você quer digitar, igual menos 2.000, e só pede para rodar a análise novamente. Vai clicar aqui no Solution, clicar para rodar, e a análise vai estar feita. Agora deixa eu ver aqui, a nossa deformação dobrou, a gente tinha 0.8, a gente tem 1.60 agora. E a gente tinha 60, agora a gente tem 120 de requisição da geometria por von Mises, pelo critério de von Mises, no mesmo ponto, que era de esperar também. E agora a nossa média de fator de segurança para von Mises já caiu para 2.07. Então, agora sim teria uma geometria que está sendo mais bem representada. Provavelmente esse ponto de máxima está dentro da geometria, eu não vou conseguir mostrar para vocês de uma maneira fácil, que eu acho que ele está aqui no meio, porque esse ponto aqui está me dando 6.1, não é 6.1, o valor máximo. Tem 2.8 aqui, 2.6, provavelmente algo aqui dentro da geometria, mas deu para passar aí a questão de como funciona. Então a gente tem aqui para o aço estrutural, que é o material que a gente está usando, a gente tem agora colocando 2.000 de força, 2.000 newtons, no sentido negativo de y, a gente consegue obter esses resultados aqui, que também tem como pedir muitos outros resultados aqui, além dos que foram pedidos. Esses aqui são os mais comuns serem pedidos, de deformação total e o equivalente de von Mises. E o fator de segurança também para alguns casos, que você pode vir aqui no Stress Tool e Max Equivalent Stress. Só para completar agora a análise, vou trocar o material da placa para liga de titânio. Deixa eu só guardar aqui. A gente tem um fator de segurança médio de 2.07, deformação de 1.6. 2.07, 1.6. Deixa eu trocar aqui a estrutural, a gente vai colocar a liga de titânio, ele vai novamente pedir para rodar o problema, porque a gente efetuou uma troca na nossa análise e ele tem que rodar novamente para conseguir obter os valores. Feito isso, a gente já tem os resultados. A gente pode ver que a deformação máxima que a gente obteve agora foi de 3.26, um valor maior do que a gente tinha obtido para o aço estrutural. A gente não mudou nada das condições aqui de contorno, né? A gente só mudou o material da placa mesmo. Então, quase o dobro, se eu não me engano. Acho que a gente tinha obtido 1.8 de deformação, agora a gente tem 3.26. O equivalente de von Mises, a gente tem 122 MPa. Aqui provavelmente os pontos vão... Deixa eu passar um probe aqui. 109 aqui, 122. Mudou o local de máximo, o local de mínimo está dentro da estrutura também. Acho que estava aqui o outro, se eu não me engano, mas são valores bem próximos. E a gente tem o nosso fator de segurança, que para a placa de titânio, que já era esperado também, é um fator de segurança. Por mais que a deformação seja maior na liga de titânio, o fator de segurança é um fator de segurança bem mais alto. A gente tem os 2.000 de força ainda aplicado.
E o nosso fator de segurança está batendo de 7,5, quando no A estrutural a gente estava batendo 2,07. Então a gente pode ver que o titânio é um material que ele vai ser muito, ele aguenta muito mais ó, deformação do que o aço estrutural. Bom, a gente tem aqui os resultados. A análise está feita. Se a gente voltar aqui para o Workbench, a gente vai ver que tudo está corretinho porque a análise está rodada. Então, quer dizer que a análise está terminada. Para salvar, a gente pode vir aqui em cima e salvar. E caso você abra novamente depois esse arquivo no seu Workbench, ele vai vir com as mesmas... vai vir exatamente desse ponto que a gente parou aqui. Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu posso salvar esse arquivo para vocês e upar no Drive, colocar na descrição do vídeo, igual eu fiz com o vídeo de malha também, com o arquivo de malha que eu estava malhando. Mas o mais é isso. Espero que tenham gostado. Uma boa tarde para todo mundo e até a próxima.